Sim, então já começámos a gravar. Boa tarde, Maria João. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de fazer parte destas conversas Famílias em Quarentena. E tal como vamos fazer em todas as outras entrevistas que vamos fazer neste ciclo de conversas, vou começar por enquadrar e por explicitar qual é a nossa ideia com estas conversas e para que as pessoas, quando ouvirem, possam saber o que é que as espera e o que é que esteve na nossa cabeça quando criámos esta iniciativa. Então nós gostávamos com esta iniciativa sobretudo de promover aqui um conjunto de conversas com pessoas que de uma forma ou de outra, profissionalmente ou pessoalmente, se cruzaram com o trabalho da Family Coaching e que possam connosco celebrar o facto de, acreditamos nós, os pais e as mães, a par dos profissionais de saúde, serem os grandes heróis do momento que estamos a viver. Valorizar o esforço que fazem, tornar explícito que, de facto, são eles que, de alguma forma, são as bases, os alicerces da estrutura comunitária e familiar que torna possível equilibrar, de alguma forma, o que estamos todos a viver, que já é desequilibrado por si. E, portanto, queremos, de facto, contribuir, como dissemos quando conversámos eu e a Sandra Bell sobre isto, as duas, contribuir dentro do possível para que os pais e as mães saiam deste túnel que podemos imaginar que é esta quarentena, com a sanidade mental o mais equilibrada e saudável possível. E, portanto, esta é a nossa contribuição, a fazer aquilo que sabemos e a convidar outras pessoas para o fazerem connosco. Também temos explicitado que ao procurar os temas que gostaríamos de abordar, olhámos para as famílias que estavam à nossa volta, as dúvidas e as questões que elas exprimiam e fomos percebendo, quando fomos fazendo a lista, que elas não são questões específicas da quarentena, que são questões que a maioria das famílias atravessa, reflete, sente no seu dia-a-dia familiar, mesmo fora de uma situação de quarentena. E assim sendo, gostávamos que esta conversa não fosse específica deste momento que vivemos, mas que pudesse ser uma inspiração dentro do tema para os outros momentos da nossa vida e outras alturas em que eles podem vir ao nosso encontro. Portanto, ficámos muito felizes de poder contar com a Maria João nesta conversa, sobretudo porque ela é heroína de duas maneiras, para além de ser mãe, ela diz, de duas princesas, e de ser esposa de um super pai, são as palavras da Maria João. Também é médica, não é? Dos 31 anos de idade, 7 dos quais foram escolhidos para cuidar dos outros, dedicando-se ao trabalho de ser médica. O que ela diz é que cedo percebeu que trabalhar em si própria era a melhor forma de lidar com os desafios da vida e mais tarde com os desafios da parentalidade. É a autora da página maravilhosa que vos convido a visitar, M-Mom, onde vai partilhando pequenos momentos de reflexão com a missão de inspirar os pais e desempenhar o seu papel com confiança. Portanto, é uma honra tê-la connosco e o tema que a desafiámos a conversar e a refletir connosco, nós chamámos-lhe Mãe, o que é que eu posso comer no lanche número 94? Quando criámos este título provocador, de facto aquilo que estava na nossa cabeça era sobretudo esta questão da gestão dos recursos e dos limites, e que habitualmente quando os filhos nos pedem comida, normalmente o que está em causa é outro tipo de questão, eventualmente, mas se calhar a nossa reação a esse pedido também pode, se calhar, ter muitas vezes pouco a ver com a comida. E, portanto, vamos provavelmente nesta conversa tocar questões que têm a ver com os limites dos recursos, mas também com os nossos limites e com aquilo que nós estamos disponíveis para dar, enfim, para partilhar, mas também com o reconhecer aquilo que está ao nosso alcance e os recursos internos e externos que todos nós, enquanto pessoas, temos ao nosso alcance fruto do nosso percurso e do caminho que fomos fazendo como pessoas, como pais e como mães, se calhar também como profissionais. Portanto, vamos começar pela primeira pergunta do costume, que é, quando a Maria João viu o tema e quando viu o título que tínhamos proposto de conversar consigo, o que é que foi a primeira coisa que teve vontade de partilhar connosco, com os pais e mães que nos ouvem? O que é que foi a sua primeira ideia? Sim. Eu gostava de começar por agradecer, Ângela, o convite da Family Coaching. De facto, antes de ver o tema, quando vi o convite, já senti uma alegria enorme por poder estar a partilhar isto convosco, ainda por cima, porque a Ângela me inspirou muito neste trabalho que eu tenho desenvolvido na EMMAM, mas
essencialmente no meu papel de mãe e também de médica. Por isso, obrigada por isso e obrigada por este convite. Quando eu olhei para o tema, mãe, o que posso comer no lanche número 94, não pude deixar de pensar logo na minha mais velha. Eu tenho uma bebé de 7 meses e uma menina que vai fazer 4 anos no próximo mês, e fui logo imediatamente para aquelas reações da Maria, porque ela pergunta muitas vezes o que é que pode comer, de facto, ao longo do dia. A mim e ao pai, que está com ela em casa o tempo inteiro. Eu ainda vou tendo alguma folga de sair para trabalhar e voltar. Mas, essencialmente, quando ela me pergunta isto, há todo um conjunto de reações em mim que são curiosas e que são altamente variáveis e, eu diria, muito dependentes do dia de trabalho que eu também tive. De facto, há muitas vezes que eu consigo simplesmente dar-lhe algumas possibilidades e há outras vezes em que respondo não, agora não podes comer nada, está só na hora da sopa. E é giro como o facto de eu conseguir, digamos, responder de formas diferentes em dias diferentes tem muito a ver com como eu estou a lidar com o dia em si. E eu sinto isto todos os dias. Há dias que me sinto mais leve, em que as coisas parece que fluem, não é? Em que eu consigo utilizar, no fundo, tudo aquilo que tenho lido e aprendido sobre o tema, e há dias em que simplesmente não consigo, porque estou extenuada, estou no meu limite e não consigo de todo utilizar o tipo de recursos que usaria noutra situação. Também, enquanto mãe, tenho muito esta preocupação e ligada um bocadinho ao perfeccionismo que sempre anda aqui por trás, de seguir a rotina e as refeições à hora certa e com os alimentos adequados. E às vezes sinto-me também demasiado presa a isso, não é? E talvez estes dias tenham servido para eu perceber que, mais uma vez, às vezes é preciso as coisas terem como é que eu ia dizer, serem um bocadinho mais leves, não é? Não estar tão presa àquela rotina e à hora de comer, e à hora de levantar, e à hora de fazer determinada atividade, mas deixar que também aqui, isto com a Maria é um bocadinho mais evidente, que é a minha filhota, deixar que também ela me ajude a gerir a rotina e não ser só eu a delinear a rotina sozinha. E eu, quem diz eu, diz também o pai. Portanto, quando olho para este tema, penso logo no conjunto de necessidades que a Maria tem e que eu tenho, porque estão todas muito interligadas, e depois a necessidade também premente que é eu, no fundo, responder às necessidades delas, mas não descurando completamente as minhas. E esse tem sido o grande desafio, porque eu já tive alguns dias em que simplesmente respondo às necessidades dela e da bebé, depois vou gerindo isto, e depois cheguei ao final do dia e penso, epá, não tive tempo para mim, não consegui fazer alguma coisa que eu precisava. E se calhar nesses dias a minha resposta às necessidades delas não foi total, não é? Uhum. E se calhar nesses dias o que eu noto é que ela parece, mais necessidades do que aquilo que tem numa rotina normal. Portanto, talvez a questão seja como é que eu estava quando tentava responder às necessidades dela. Estava numa de apressar a coisa ou estava numa de usufruir do momento? E este fim de dia tem servido para refletir muitas vezes sobre esse tipo de coisas. Sim, eu acho que a Maria João acabou de fazer um resumo excelente daquilo que habitualmente são as questões que surgem quando falamos da gestão dos limites, não é? Dos limites da vida, dos limites dos recursos e dos nossos próprios limites, que no fundo é isso, é andarmos aqui a gerir a rigidez e a flexibilidade, onde é que nos queremos situar em cada momento em relação a estas duas questões, mas também esta questão das necessidades de um lado e do outro, e todos nós termos necessidades e às vezes ser difícil perceber onde é que nos queremos, até que ponto é que conseguimos responder às de uns e às de outros, às nossas próprias, às dos filhos, às das outras pessoas à nossa volta que também se calhar contam connosco. E portanto, de facto, esta negociação, digamos assim, que é um processo mais interno, se calhar, a maior parte das vezes, é verdadeiramente a questão que está em cima da mesa quando falamos desta gestão de recursos / limites. E eu ia perguntar, Maria João, da perspectiva também não só de mãe, mas
pensando nos pais e nas mães com que se cruza, com que ouve, ou sejam amigos, seja no trabalho, qual é que diria que são, assim, no top, os 2 principais desafios que os pais sentem ao gerir estas questões e ao depararem-se com elas? Quais é que são as 2 principais preocupações ou dificuldades que surgem ao procurar gerir estas questões? Sim. A maior parte dos pais com quem eu tenho tido contacto, quer em termos profissionais, quer em termos pessoais, digamos, os meus amigos, que são pessoas com famílias mais ou menos no mesmo ciclo de vida da minha, estão em teletrabalho. E o gerir o trabalho com a atenção aos filhos tem sido o desafio maior, de facto. Os filhos, as descrições são estas, eu talvez não consiga descrevê-las na primeira pessoa porque não estou em teletrabalho, feliz ou infelizmente, mas mesmo o meu marido descreve isso, não é? Que é o procurar a atenção constante. E podes brincar comigo agora, pai, é bebê que chora, é uma reunião que é preciso ser concluída e, portanto, esta gestão na resposta às necessidades das crianças e às tarefas profissionais dos pais é uma das maiores dificuldades. E depois a outra, eu acho que é aquela que eu disse há pouco, não é? O deixar de haver o espaço para nós. Porque quem está fechado em casa, por exemplo, a minha família, o meu marido está fechado em casa há 3 semanas. No outro dia contabilizava isso muito bem. Eu estou fechado em casa há 3 semanas e parece que há 3 semanas não tem tempo para ele, ou pelo menos verbaliza-me isto de uma forma bastante premente. E eu acabo por ainda ter, porque vou para o trabalho e na viagem para o trabalho sinto isso, mas quando regresso a casa também sinto a carga que é estar no melhor estado emocional para dar aos que cá estão fechados, não é? E simultaneamente desligar-me do local de trabalho. Portanto, acaba por ser, em termos de gastos energéticos, muito grande e imagino o que será para quem está 24 horas sobre 24 horas, aparentemente sem tempo para si. Portanto, acho que estas são as 2 grandes dificuldades, a gestão com o trabalho e o tempo para si. Curiosamente, e agora voltando aqui um bocadinho à minha introdução de como é que esta ideia surgiu e de como é que estes temas nos apareceram quando nós começámos a olhar para eles com este olhar do coaching parental, se calhar aquilo que a Maria João vem confirmar aquilo que eu dizia, não é? Se calhar estes já são os temas que nós temos quase sempre, quem é pai e quem é mãe, e eu no meu trabalho com o coaching parental e com pais e com mães, esta é uma questão que surge inúmeras vezes, esta ideia de como é que eu faço a gestão do trabalho com a vida familiar, não é? É um tema muito em cima da mesa e muito comum, e a questão de como é que eu posso cuidar de mim, ter tempo para mim, ter tempo para me organizar e para fazer aquilo que é importante para mim. Portanto, isto só para dizer que, de facto, esta situação única que estamos a viver, como eu dizia, se calhar veio tornar isto mais, sentir isto mais, permitiu-nos sentir isto mais intensamente, com outra intensidade, com outra dimensão, se calhar também nós estamos disponíveis para sentir isto de uma forma diferente, dadas as circunstâncias que vivemos, mas não são questões novas e, portanto, isso também nos ajuda, se calhar, a relativizar um bocadinho o que vivemos agora, mas se calhar também a quando chegarmos lá do outro lado, a sermos capazes de olhar para a realidade de uma forma diferente. Portanto, também vamos com certeza sair daqui com outros recursos diferentes daqueles com que entramos, imagino eu. Eu estava, não sei se posso acrescentar isto, Ângela, eu estava a pensar, e muitas vezes penso isto e partilho isto com amigos nossos, que isto é uma espécie de estágio, não é? Intensivo deste género de características que vamos provavelmente ter que desenvolver e a vida vai-nos dando a oportunidade de, tarefa após tarefa, desenvolver um conjunto de recursos e agora está-nos a dar a oportunidade de desenvolver muita coisa. Assim nos possamos focar naquilo que podemos conseguir criar, não é? O que nem sempre será fácil, depende do olhar como estamos a olhar para a situação, já sabemos isso e a Ângela ensinou-me isso muito bem, mas é uma oportunidade extraordinária para nos reinventarmos. Embora eu tenha dito isso, tenha falado isto, já falei isto com a Sandra, também já falei isto com outras pessoas com quem vou conversando, é bom lembrarmos, porque esse tem sido um discurso que tem sido mais ou menos, enfim, socialmente aceito, de que esta é uma oportunidade
Mas é muito importante lembrarmos que as oportunidades não é só por existirem que se transformam em oportunidades, precisam de ser aproveitadas. E nem todos nós, se calhar, vamos ser capazes, e está tudo bem, de aproveitar a oportunidade. E, portanto, haverá a possibilidade que no meio de tanta exigência e de tanta solicitação e de tanta dúvida e de tanta angústia e também de algum medo, se calhar não vamos ter a energia que precisaríamos ou que gostaríamos de ter para aproveitar a oportunidade, não é? Portanto, não basta ela existir para ser evidente e claro que no final vamos conseguir sair diferentes de tudo isto. As coisas vão ser diferentes. Para uma oportunidade ser uma verdadeira oportunidade é preciso que nós sejamos de facto capazes de a aproveitar, e o ser capaz não significa só percebermos que ela é uma oportunidade, significa ter os recursos, a energia, a vontade e a capacidade de transformar as circunstâncias nessa oportunidade para nós. E portanto, isto está tudo bem se não o fizermos, não é? Não há uma obrigação nem moral, nem humana, nem social de aproveitar esta oportunidade. Porque, enfim, faz parte da vida nós deixarmos as oportunidades chegarem e irem embora sem sermos capazes ou de as ver ou de as aproveitar. Mas ainda que não aproveitemos diretamente a oportunidade, estaríamos a aproveitar a oportunidade de reconhecermos que neste momento não temos mais para onde ir. Portanto, e isso também é uma excelente oportunidade, a meu ver, não é? Porque claro que na vida também vamos ter que dizer, não, agora não consigo. E se aprendermos a refletir sobre isso, melhor. Isso, e eu estou a pôr isto em cima da mesa porque às tantas o discurso parece que é quase de que quem não conseguir ver aqui uma oportunidade ou não conseguir aproveitá-la é menos que os outros, menos qualquer coisa, não é? Vamos nos lembrar que fazemos todos o melhor que sabemos em cada momento, que isso será sempre a única coisa que nos é exigida, é que façamos aquilo que melhor pudermos, tendo em conta as circunstâncias e as condicionantes da vida de cada um. Portanto, tornar isso também explícito pode ser um papel importante nosso, todos nós, enquanto pessoas, enquanto mães, enquanto profissionais. Então agora, se calhar, olhando aqui um bocadinho para a vida da Maria João e para o seu papel de mãe, sobretudo, e pensando nestes dois grandes desafios que identificou, quais são as suas duas grandes estratégias, grandes ideias, como é que são as suas duas melhores pistas para gerir melhor estes dois desafios que identificou aqui? Quais é que são as coisas que funcionam para si, sabendo que não funciona tudo igual para todos, mas para si aí em casa, quais é que são as coisas que melhor funcionam para gerir e para lidar com estes dois desafios? Sim, acima de tudo, o deixar fluir no sentido de há coisas que eu não controlo, ok? E este é um trabalho que eu faço todos os dias comigo, que é treinar esta, como é que eu ia dizer, desligar-me um bocadinho desta vontade de querer ter tudo na minha mão, não é? E pedir ajuda quando é necessário pedir ajuda, e se num determinado momento eu estou no meu limite e eventualmente o meu marido possa estar também no limite dele, porque não pedir ajuda a familiares e fazer uma videochamada e tentar sair um bocadinho ali desta situação. O pedir ajuda para mim é uma das estratégias que eu tenho utilizado mais, essencialmente pedir ajuda a alguém que me signifique muito, não é? Porque não tenho que fazer esta luta sozinha, ou pelo menos é isso que eu quero que a minha cabeça comece a assumir, que eu não tenho que tratar tudo sozinha, não tenho que gerir tudo sozinha. Depois, outra das estratégias que eu utilizo é o tempo que eu tenho para mim, e aí é o tempo das viagens para o local de trabalho, porque eu entrando no meu local de trabalho também estou lá por inteiro, não é? Mas este tempo das viagens, estamos a falar de uma viagem de 45 minutos, são 45 minutos que financeiramente pesam, mas que me permitem ter um tempo para mim extraordinário. E nesses momentos eu tento fazer coisas que sei que me vão fazer bem, ouvir música, ouvir um determinado podcast, que eu sei que me vai inspirar para o dia de trabalho ou para o momento de regresso a casa. E estas têm sido duas das estratégias que eu tenho utilizado todos os dias para conseguir superar um bocadinho a intensidade destes dias que profissionalmente e pessoalmente são exigentes.
Ok. Mais alguma coisa, Maria João? Alguma coisa que tenha descoberto, por exemplo, em conjunto com o pai das meninas, com o seu marido, e que possa ser uma estratégia que vocês usam em conjunto, em família, que vos ajuda a gerir estes desafios, que eu imagino que também alguns serão partilhados entre vocês os dois, Sim. que é uma forma de lidarem com estes desafios aí em casa? Nós passamos muito a fazer uma espécie de trabalho por turnos, isto é incrível, porque a partir do momento em que eu chego a casa, o Ricardo consegue ter um bocadinho mais de produtividade. A verdade é esta, e portanto aí eu assumo um bocadinho os cuidados às duas crianças e ele consegue ter um tempo extra. O que redescobrimos foi a maravilha que é 1 hora depois os dois conseguimos a tarefa de colocar as miúdas a dormir, agora vamos ter tempo para nós, tempo em casal, não é? E Sim. aí, nem que sejam os dois a ver um filme qualquer que não esteja a dizer nada, aproveitamos muito melhor agora este tempo, a verdade é essa, porque havia os horários a cumprir e o descanso que tinha que ser, agora as coisas não estão assim tão limitadas assim quanto isso e portanto se o único tempo que conseguimos é esse, então é esse e vamos ter na mesma um tempo a dois e vamos arranjar forma de estarmos em conjunto, não é? Porque já sentimos que acabamos por estar um bocadinho distantes, apesar de estarmos todos na mesma casa, não é? É incrível que depois um está a trabalhar, o outro não está, depois o outro regressa, para que o outro possa trabalhar, o outro tem que tomar conta da casa, digamos assim. E portanto acaba por não haver um grande momento. Ainda assim, e isso sim, fazemos em conjunto, não é? A hora da refeição é para nós um momento a 4. Assim a bebê o permita, ali estamos os 4 e procuramos sempre, uma das coisas que temos utilizado é não ter notícias cá em casa, porque aquele barulho de fundo negativo com o número de casos, o número de mortes, incomoda, não é? E portanto, televisões completamente desligadas, estamos uns para os outros no momento da refeição. Da outra forma vamos tentando gerir um bocadinho os compromissos profissionais com os compromissos familiares e vamos ver o que é que vamos ainda conseguir descobrir mais no meio disto tudo. A Maria já estava aí a partilhar das vossas estratégias familiares, que eu acho que são provavelmente, fala delas com brilho nos olhos, provavelmente porque têm funcionado e porque vocês sentem que de facto têm feito a diferença. E eu estava a ouvi-la e estava a pensar, isto que a Maria João está aqui a descrever é o verdadeiro trabalho em equipa, não é? Sim. Em que se calhar somos capazes de reconhecer que nos complementamos, que somos importantes uns para os outros e que somos recursos também uns para os outros, e perceber que é importante estarmos juntos em bocadinhos, 2 a 2, 4 a 4, sozinhos, e também percebermos quando o outro está a precisar de repor as energias e o combustível e substituir ou sair um bocadinho, ou entrar em cena ou sair de cena conforme se vai gerindo estas oscilações de energia e de capacidade que cada um de nós tem. Portanto, aquilo que disse faz-me imenso sentido nesta perspectiva de vermos toda a família como uma equipa, não é? E gerir as necessidades, como falávamos há pouco, também nesta perspectiva de estamos todos juntos e, portanto, vamos descobrindo aqui como é que podemos ir dando resposta, mas também ir usando aquilo que são os recursos e a participação de cada um nesta equipa. Portanto, a ideia de uma equipa, da família como uma equipa, também é qualquer coisa que me parece fazer bastante sentido sempre, mas se calhar ainda mais quando os desafios externos são maiores, não é? E pedem mais a nossa atenção. Se calhar ainda ia perguntar, agora se calhar saindo um bocadinho da sua casa, agora não é para sair, é só agora não dá. Só amanhã. E olhando para os pais e para as mães com que se relaciona no seu trabalho, numa perspectiva profissional, portanto, aqui já um olhar um bocadinho mais profissional, mas também com uma maior distância, como em princípio acontecerá, porque não é a nossa casa, não é a nossa família. O que é que seriam outras pistas, Maria João, que sugeria os pais e as mães a terem presentes, a refletirem, a olharem em relação a estes desafios da gestão dos limites, dos recursos, enfim, das necessidades de cada um?
veio-me agora esta ideia, portanto eu vou partilhar porque acho que faz mesmo todo o sentido aqui. Eu acho que esta tríade de pensamentos, emoções e comportamentos justifica muito daquilo que é o que nós somos neste momento, não é? Nós estamos, há pouco eu partilhava que nós desligamos a televisão e o que eu vejo à minha volta são pessoas muito preocupadas com a situação atual, e eu diria que não é motivo para menos, mas de facto se nós deixarmos que estes pensamentos nos tomem toda a nossa energia mental, e eles converter-se-ão em emoções que se calhar não são muito positivas, e o nosso comportamento vai nesse sentido, não é? Vai refletir aquilo que nós sentimos. Portanto, um bocadinho do ponto de vista profissional, o que eu faço, às vezes muitas vezes até telefonicamente com as famílias, é ajudar a gerir isto, não é? Mas em que é que eu estou a pensar e o que é que o meu corpo está a refletir aquilo que eu estou a pensar. Porque talvez aí encontremos também alguma chave para dificuldades que possamos estar a ter com as crianças, com os nossos filhos, não é? Porque eles percebem isso à distância, não é? As crianças são ótimos, eu costumo dizer que são ótimos medidores do estado de ansiedade ou do que seja dos pais. Eu própria vejo isso na minha filha, eu reconheço muitas vezes nela estados emocionais meus, portanto não é difícil que isso aconteça. E depois, por outro lado, também ajudar a compreender que este momento é um momento de desafio para todos nós, sim, em particular para as crianças, que por norma terão um menor número de recursos comparativamente ao que os adultos poderão ter, porque tiveram mais oportunidades na vida para os desenvolver, em geral, não é? Mas à partida terão um bocadinho mais de autorregulação do que as crianças terão, e portanto também transmitir muito esta ideia que é possível que nesta fase as crianças regridam um bocadinho em termos de autonomia, de necessidade de toque, de afeto, principalmente as crianças mais pequenas, e que isso faz parte. E que se conseguirmos, de certa forma, ter algum tipo de energia para dar resposta, e não faz mal nenhum abraçar e ficar no colo, porque se calhar é isso que as crianças precisam neste momento, para se sentirem que a sua casa é um local seguro, que os pais são o seu porto de abrigo. E tenho a certeza que pais que se sentem que são isto para os seus filhos também se sentem muito mais satisfeitos e muito mais tranquilos, porque conseguem ser para eles aquilo que provavelmente querem ser. É curioso, eu estava a ouvi-la e estava a pensar numa palavra que tem estado nas bocas de toda a gente nos últimos tempos, que é a palavra contágio, porque no fundo aquilo que a Maria João está a dizer é que os nossos pensamentos contagiam as nossas emoções, que por sua vez contagiam aquilo que fazemos e que por sua vez contagiam o estado emocional das pessoas à nossa volta. Portanto, sim, se calhar aquilo que estamos a dizer é mais do que este vírus que por aí anda, se calhar os nossos pensamentos têm um contágio ainda mais fácil e mais subtil de alguma forma, e portanto se calhar podermos também aqui ter consciência desse contágio pode ser uma possibilidade de estar atentos àquilo que deixamos entrar em nós, não é? Não só os vírus, mas também todas as coisas que sabemos à partida que nos vão colocar neste modo de alerta, e isso vai provavelmente dificultar, e usando umas palavras muito bonitas que disse, sermos o porto de abrigo, que se calhar os pais e as mães querem ser, sobretudo nesta fase, para as suas famílias e para os seus filhos, não é? Portanto, se queremos ser isso, se calhar precisamos também de nos sentir nós próprios esse porto de abrigo para nós, para depois podermos contagiar os outros com essa outra forma de estar e de sentir. O que não significa que seja fácil ou evidente, ou basta dizer e já está, não é? E também é bom encontrarmos daí as pistas que andamos à procura de como é que isto se faz e de que formas é que podemos fazer isto, e a Maria João já partilhou aqui várias estratégias para se calhar fazermos isso. E sim, porque não dosear a informação que entra nas nossas casas pode ser uma excelente estratégia para lidar com esta questão. Eu ia terminar aqui com duas questões, ia convidá-la, por um lado, a deixar uma mensagem positiva às pessoas que gastaram energia e tempo para ouvir esta entrevista, e um bocadinho aqui
com os pés assentes na terra, o que é que pode ser uma mensagem inspiradora e de esperança também para as pessoas que nos ouviram, e depois vou tentar fazer aqui um resumo do que é que foram as principais questões que eu acho que podem ser importantes recordarmos e que depois vão estar disponíveis num PDF que poderão ter acesso para download e portanto vou aqui só tentar fazer um resumo para depois podermos disponibilizar essas ideias também por escrito. Então qual é que é a sua mensagem, Maria João? Eu queria fugir da frase feita do vai correr tudo bem, mas acredito mesmo nela, acredito que vai correr tudo bem. Vejo à minha volta muitas pessoas empenhadas em que isso aconteça e muitas pessoas empenhadas em que isso aconteça lá fora, na rua, mas também dentro de sua casa e que se estão a redescobrir. E é verdade que nestes últimos dias eu tenho encontrado muitas coisas novas nas pessoas com quem eu sempre morei e, portanto, o meu desejo é que saiamos desta quarentena, deste isolamento que nos é pedido, tendo redescoberto nós próprios, talvez, e aqueles que connosco moram, porque acredito que isso vai fazer com que corra de facto tudo bem. Muito obrigada por essa mensagem de esperança. Se calhar estamos todos a precisar aqui de uns comprimidinhos de esperança que a Maria João pode receitar-nos. Não no seu papel de médica, mas se calhar no seu papel de pessoa experiente e de profissional que trabalha e que toca em muitas famílias no seu dia-a-dia. Então, se calhar, tentando fazer aqui um resumo das coisas que foram surgindo na conversa e deixando aqui um bocadinho em tom de ideias-chave ou de ideias importantes que a Maria João foi partilhando connosco. Eu tenho aqui escrito a ideia de valorizar o tempo que eu tenho para mim e descobrir que posso escolher como é que eu posso tirar partido dele, sejam 10 minutos, seja meia hora, seja o tempo que for. Se calhar nesta altura ainda mais importante encontrá-lo e valorizá-lo e decidir conscientemente o que é que eu vou fazer com ele. Esta ideia que eu dizia há bocadinho também de procurarmos descobrir como é que podemos todos ser uma equipa cá em casa, não é? E esta ideia de que uma equipa é um conjunto de pessoas em que nos complementamos, mas também que estamos atentos às necessidades e às dificuldades uns dos outros e que somos capazes de nos chegar à frente ou de nos chegar atrás conforme vamos sentindo que estamos todos mais ou menos disponíveis, mais ou menos a precisar de estar todos juntos, de estar todos separados, de estar 2 a 2, como eu dizia há bocadinho, e portanto não só o tempo em família pode ser importante, tal como as reuniões de equipa, mas se calhar o tempo sozinhos para organizar, para refletir, ou a dois, o tempo de casal se calhar é ainda mais importante quando essa é a realidade das famílias e portanto esta também pode ser uma questão muito importante. Um bocadinho lá para o início da conversa, ficaram aquelas duas ideias que eu também fui procurando apanhar e ficou aqui uma que eu acho que ainda não a referi, mas que se calhar é se calhar das mais importantes, sobretudo quando falamos de coaching, que é esta ideia de que podemos responder de formas diferentes, em dias diferentes, em momentos diferentes e consoante aquilo que de facto temos dentro de nós que nos permite responder de uma forma ou de outra. A ideia de que não há formas certas de responder e que a forma certa será sempre aquela que está acessível em cada momento a cada um de nós. Portanto, e está tudo bem, não temos que ter uma resposta padrão para este tipo de situações, se calhar nem para o pedido que era o título desafiante ou provocatório desta conversa, do que é que eu como ao lanche não temos, e a Maria João disse isso com muita intensidade, não temos que responder sempre da mesma forma. E leva-nos àquela questão que eu dizia da flexibilidade e da rigidez, como sendo as duas questões que estão em cima da mesa quando falamos de limites e de gestão de limites e de gestão de necessidades e por aí fora. E eu tinha aqui ainda duas ideias que normalmente nós no coaching parental trazemos quando falamos deste tema da gestão dos limites e dos recursos. Uma delas que vai muito ao encontro do final do discurso da Maria João aqui, que é a forma como eu vivo e experiencio as situações do dia-a-dia vai ter impacto no meu bem-estar e no meu equilíbrio, não é? E, por contágio, vai ter impacto no bem-estar e no equilíbrio também das pessoas que me rodeiam
E, portanto, esta é uma ideia esta ideia do contágio pela positiva também é uma ideia que vale a pena termos presente. A segunda ideia é só repetir aquilo que já disse, não é? De identificar as pequenas ações que dependem de mim e que me permitem criar espaço e tempo para o meu próprio equilíbrio, porque, como já vimos, isso é o início de tudo, é aquilo que vai depois contagiar uma série, incluindo o nosso próprio estado de espírito e a nossa própria disponibilidade para responder aos pedidos de lanche frequentes que possam surgir, ou de outras necessidades que se calhar estão escondidas no pedido de comida. Não sei se a Maria João quer acrescentar alguma coisa mais antes de nos despedirmos e de fecharmos esta conversa. Ouvindo o seu resumo, eu penso, isto foi mesmo um bocadinho muito produtivo. Então vamos esperar que quem nos ouça também sinta o mesmo e para terminar vou agradecer mais uma vez a disponibilidade e o empenho que colocou nesta conversa, sobretudo sabendo que lá fora há um mundo que exige de si coisas que se calhar por vezes são difíceis de dar. Portanto, obrigada por ser heroína 2 vezes, ou em 2 papéis, pelo menos. E por vir partilhar um bocadinho aqui connosco durante meia horinha como é que todas estas coisas podem fazer um bocadinho mais de sentido para a vida de todos nós. Até outro dia, Maria João. Muito obrigada e bom trabalho. Deus, obrigada.